Boa noite aí, galera. Aqui é Charles, mais uma vez aqui no canal, né? Bíblia, estudos, né? Bíblia Sagrada. Continuando aqui o estudo do Evangelho de João, capítulo 5. Nós fomos até o versículo 9. Agora a gente vai ir nesse início, né? Desse encontro, né? De Jesus com os fariseus, né? Os líderes religiosos, né? Em relação a essa cura no sábado. Então, Jesus vai ter. E é interessante que o livro de João ele mostra bastante as partes íntimas de Jesus, os encontros, principalmente no sentido religioso, os debates, né? Ele teve o mundo religioso daquela época, né? Os judeus, os saduceus, com as suas regras, enfim, né? Mas esquecendo a justiça, a misericórdia, o amor, que era mais importante. Então a gente viu esse momento, né? Jesus com o paralítico ali, né? Fazia 38 anos que ele estava nessa situação. E isso aconteceu num sábado. Então esse paralítico ele estava num dia de Shabat, né? E andando com a sua maca no meio de um monte de judeu ali, né? Então tu imagina. Então esse judeu, né? Ele andando com a sua maca, que fazia 38 anos, né? Que a gente entende, né? Que nem eu falei no outro estudo, né? As pessoas realmente conheciam ele, né? Os religiosos dali, os que realmente moravam ali em Jerusalém, os que moravam na Judéia, conheciam esse homem. Então os líderes religiosos, né? Conheciam ele, com certeza. Então eles, no versículo 10, por isso os judeus disseram ao que foi curado: hoje é um dia de descanso e não tinha permitido, né, carregar a maca. A gente sabe que depois que o Senhor deu a gente vê várias leis ali, né, no Antigo Testamento, em relação a não trabalhar no sentido pessoal, né, individual, né, em relação ao mundo, né. Isso eles faziam de domingo a sexta, né, do primeiro dia até o sexto dia, viviam para si, para suas coisas, enfim, né. E Deus tirou um Shabat para eles poder ter o seu momento espiritual para Deus, né? Literalmente, né? E só que conforme disso eles foram criando regras, mas regras por causa da sua carnalidade. Só que nessas regras, né, eles começaram a anular aquilo que Deus já tinha dito e pedido para o povo. Então, que era principalmente também, né, o amor ao próximo. Então eles criavam essas regras. E eles falaram que não era permitido ele estar ali, né? Só que o interessante, para te ver como as pessoas, o mundo religioso, né, principalmente, né, falando dos fariseus, eles têm tanta carnalidade, ficam tudo enfadado no seu ego, nos seus status, na sua autoridade, né, que eles nem deram importância para aquele milagre. Que eles viram o cara caminhando,
Então esse momento era um momento de louvor para Deus, de engrandecer o Senhor, né? De ações de graças. Só que simplesmente eles não fazem isso, porque eles estão focados nas regras deles, na autoridade que eles têm. E não vê aquilo como uma questão espiritual voltada para Deus. Então, o que eles falam? Corrige o homem. E perguntam, né? E ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Então, o paralítico, ele fala para eles: olha, eu era um paralítico, né? Então tipo assim, teve uma pessoa que falou para mim pegar a maca e andar. Então, é interessante que ele fala como o paralítico foi curado. Eles nem perguntam o que aconteceu, mas o paralítico responde. Ele simplesmente me falou: pega a tua maca e anda. Foi isso que ele me disse. Eu peguei minha maca e saí andando. Tipo assim, né? Então, simplesmente o paralítico, que a gente entende, né? Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia nada de Jesus. Até porque ele não participava das coisas, ele vivia ali, como um paralítico deitado. Então, simplesmente foi a fé dele, baseado o quê? Na palavra. Só naquilo que Jesus falou, na palavra. Por quê? Ele conhecia Jesus? Ele conhecia que ele era o Messias, o Filho de Deus? Não. Simplesmente ele só confiou na palavra dele. E é isso que Jesus queria. É isso que Deus quer das pessoas. Que tu creia na palavra, que tu tenha fé na palavra e mais nada. E foi isso que ele teve, né? Muitos pegam esse trecho e falam: viu, esse paralítico aí, né? Ele não teve fé, né? Porque ele não conhecia Jesus. Mas a questão não é conhecer Jesus. Porque ele não conhecia Jesus. Ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Simplesmente, ele só creu naquilo que Jesus tinha falado. E ponto final. Então, ele teve fé, porque o que importa de Jesus não é o Jesus, o nome Jesus, né? Não, é a palavra que ele tem. É isso. Entendeu? Porque todo mundo faz isso, tipo assim, como se fosse uma coisa mística, como se fosse uma coisa sobrenatural. Mas o paralítico prova que o que nos importa é a palavra. Então, crer em Jesus não é porque o Jesus, o nome Jesus, não, é a palavra que Jesus nos traz. Tenha fé na palavra. Certo? Então, em versículo 12, perguntado: então, quem é o homem que te disse? É interessante que eles nem percebem, eles estão tão cegos no mundo religioso, eles nem percebem isso, eles nem ignoram, eles nem, né? Quem te diz, pega a tua maca e anda? Só que é interessante que o versículo 13 fala: mas o que fora curado não sabia quem era. O Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Só que é interessante que mais tarde, como Jesus estava ali em Jerusalém, né, era uma festa, enfim, encontrou de novo esse homem. Jesus o encontrou mais tarde no templo, né, e disse: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É interessante que o que Jesus quer dizer com isso, que realmente o que dá a entender, né,
Jesus falou que a situação que ele estava como paralítico há 38 anos realmente era por causa de algum pecado, certo? Ele cometeu, enfim, ele ficou paralítico, né? Então, um exemplo disso, vamos supor, tá? Eu me embriago e a palavra de Deus fala que realmente você está embriagado, né? Você estar bêbado, sem domínio próprio, realmente tu tá em questão de pecado. Só que a consequência do teu estado desse é você tá dirigindo um carro e você mata pessoas. Ou você bate o carro e fica paralítico, vamos supor um exemplo. Isso é consequência pela tua desobediência, pelos teus pecados, vamos supor. Então, é só um exemplo para a gente poder entender isso, né? Porque tem muitas coisas que realmente, vamos supor, acontecem na vida da pessoa e não necessariamente é pecado. Você estava em pecado, vamos supor, né? E tem situações que realmente sim. Tem situações que você gera isso. Realmente. Tá? Então Jesus fala para ele, olha, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. É interessante essa palavra porque, tipo assim, muitas pessoas acham no mundo que coisas que elas passam aqui não é pior. Não pode acontecer nada pior que isso. Só que isso não é verdade. Deus, a ira dele, você pode... o que a gente passa aqui de sofrimento, vamos supor, né, que tu passa, não é nada pior do que a eternidade. A tua condenação. Então isso aqui não chega nem perto. Como a tua, vamos supor, um exemplo não só de condenação, mas também de glória, vamos supor, né, de tu estar na salvação. Nada aqui é comparado ao lugar que você vai estar, para onde você vai. Então, tanto como para a tua salvação como para a tua perdição, nada é igualável a isso. Então, pessoas que dizem, não tem como piorar, a minha vida aqui é pior. Não é, velho. Nem imagina isso. Não tem nada que tu possa comparar uma coisa pior. Então, Jesus fala, para que não te aconteça coisa pior. Quer coisa pior de você estar 38 anos paralítico? Tem coisa pior que isso, realmente. Tem a morte, tem a tua condenação. Então o homem retirou-se e contou assim aos judeus que tinha sido Jesus que havia curado ele. Então, um ponto importante. Os judeus, líderes religiosos ali de Jerusalém, né, eles já sabiam quem era Jesus. Tinha surgido. Então eles já conheciam, né, o Nazareno, né, veio lá de Nazaré, da Galileia. Então eles já sabiam quem ele era, as coisas que estavam acontecendo. Por isso, então, os judeus começaram a perseguir Jesus. E pelo fato dele ter feito isso, a cura no sábado. Então o ponto dele estar perseguindo Jesus é em relação à regra deles. Certo? Até porque em nenhum momento nas escrituras fala que você não te proíbe de tu fazer o bem no sábado. Claro que não. O amor, ele é superior a qualquer regra. Vamos supor, um exemplo, né? Você está ali, vamos supor, judeu, né? No Shabat. E é legal que Jesus ele vai debater isso, esse exemplo, né?
que os próprios fariseus faziam isso, né? Ou se acontecesse com eles, vamos supor, tu tem um cabrito, o cabrito que é teu, que tu ama, ele cai num buraco, vamos supor, ele tá lá no curral, tem alguma coisa ali que ele possa se machucar e cair, né? E você não vai fazer nada. Claro que eles vão fazer. É um bichinho deles, vamos supor, eles vão cuidar, eles vão lá, eles vão tirar ele do buraco, né? Isso demonstra amor, compaixão, né? Misericórdia. Mas é um sábado. Tu tá se movimentando, tu tá trabalhando, tu tá exercitando. Mas o quê? O amor. É isso que tu tá fazendo. Jesus vai debater isso com eles. Só que eles não viam isso. Eles não enxergavam. Então, por isso os judeus começaram então a perseguir Jesus. Porque ele fazia essas coisas, o quê? No Shabat. Então, enfim. Só que é legal que no versículo 17, Jesus responde uma coisa interessante. Ele chama Deus de pai dele. Meu pai trabalha até agora. Eu trabalho também. Se meu pai trabalha no sábado, por que eu não posso trabalhar? É interessante que depois nos versículos mais para frente ele vai falar por que ele trabalha, o que ele tem que fazer. Ele tem uma missão, ele foi enviado, por isso que ele trabalha. Só que os fariseus eles não tentam entender o que Jesus fala de coisas espirituais, simplesmente eles estão com o coração petrificado, né? E não querem ouvir Jesus. Não importa o que Jesus fale, eles já estão direcionados o que eles querem fazer. Então, tudo que ele fala em relação àquilo que eles julgam nas regras deles errado, eles estão focados nisso. Né? Até porque Jesus falou que Deus é o pai dele. Só que é interessante que no Antigo Testamento, algumas vezes, né, Deus fala que Israel é o filho dele. Os israelitas, né, falam que Deus é o pai deles. Então, né, e ele fala que Deus trabalha. E é interessante também pensar nisso, porque, tipo assim, um exemplo, né? Deus criou lá o universo, né? Criou a Terra, criou o ser humano, tudo ali, tudo que ele fez a parte da criação em 6 dias. E no sábado, ele, o que fala lá? Ele descansou, parou daquilo que ele estava fazendo, das obras dele. Né? Mas ele parou de fazer outras coisas? Não, ele parou de criar. Mas ele parou de cuidar do sistema, né, da criação, como o sol, a lua, as estações, a chuva, né, como o sistema onde a gente vive, né, na Terra funciona. Ele parou de cuidar disso. No sábado, então, ele parou de ouvir as orações. Deus parou de fazer chover no sábado. Parou de abençoar as pessoas no sábado. Não, ele não parou de fazer isso. Ele parou de fazer uma determinada coisa. Mas ele está trabalhando ainda, ele coordena. Então, tu imagina se Deus parasse totalmente no sábado. Como era a ideia dos fariseus, né? Até porque ideia para os outros, né? Porque até eles não praticavam aquilo que eles mesmos criavam de cargas, né? Como é o mundo religioso hoje. Então tu imagina se Deus parasse realmente, totalmente, no sábado. O que ia virar esse mundo? O que ia virar tudo? O mundo espiritual, o mundo físico? Então isso não faz sentido, né? Esse tipo de pensamento. Entende?
E é legal que Jesus ele vai falar várias vezes isso, tentar ensinar essas coisas sobre a questão do sábado. Só que daí no versículo 18, por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo. Não só porque infringia o sábado, até porque na mentalidade deles, Jesus infringindo o sábado era uma sentença que ele tinha aqui, né? Só que eles ainda acusavam ele de blasfêmia. É tipo tentar se igualar a Deus, né? Que nem é o argumento deles, né? Não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Só que é interessante que Jesus, nos versículos ali 19 em diante, ele vai explicar. Porque, tipo assim, qual é o argumento dos fariseus, dos judeus, enfim? A gente vai ver bastante isso no Evangelho de João. É tentar acusar Jesus de ele querer ser Deus. Como muitos hoje dizem, querem argumentar, né? Jesus é igual ao Pai, Jesus é Deus também, né? Só que é interessante que os fariseus acusavam Jesus disso. Eles falavam isso dele. Só que essas pessoas que querem argumentar isso, falar que Jesus é igual a Deus, enfim, né? Eles negligenciam as respostas de Jesus em relação a essa indagação dos judeus, de quererem acusar Jesus dele ser Deus, o próprio Deus, enfim, ser como Deus. Então, eles negligenciam as respostas de Jesus em relação a isso, a essa ideia. E no versículo 19 em diante, Jesus vai explicar isso. Porque qual é a acusação? Que ele infringe o sábado. E qual é a segunda acusação? Que ele quer ser Deus. Que ele é igual a Deus, ele quer ser como Deus. Então Jesus ele vai responder a partir do versículo 19, não só aqui no capítulo 5. Acho que vai ter mais uma ou duas vezes que ele vai explicar esse tipo de argumento de querer acusar ele de ser Deus. Só que aqui é um deles. E no versículo 19 em diante ele vai responder essas duas acusações: infringir o sábado e querer ser Deus. Então isso espere pelos próximos capítulos, tá bom? Então Jesus, a partir do versículo 19 em diante, ele vai explicar, né? E vai confrontar e vai falar para eles que essas duas acusações não existem, não é verdade. Eu não só não estou infringindo o sábado, e eu também não sou Deus. Eu não quero me igualar a Deus porque eu não sou Deus. E realmente, literalmente, ele vai falar isso. Essas duas respostas, dos versículos em diante. Tá bom? Então, obrigado por assistir até aqui, né? Vocês possam estudar, né? Ver os trechos, né? Como eu sempre falo, né? Nos estudos, né? E qualquer dúvida ou acréscimo, né? Vocês deixam aí nos comentários também. Pode escrever aí, eu vou ler, à medida do possível. E não deixe de dar o like também, compartilhar. E só tenho a agradecer, tá bom? Deus abençoe os estudos de vocês. E sejam firmes, buscam sabedoria, buscam estudando, orem a Deus pedindo sabedoria. Tá? Saiam desse mundo religioso, porque ainda tem os verdadeiros adoradores nesse mundo, que adoram a Deus em espírito e verdade, o remanescente. Ainda tem, como tem no povo judeu também. Como Deus exortou Elias, né, quando ele estava na caverna. Quem é que te chamou aqui? Quem é que te mandou tu estar aqui? Tipo assim, quem é que mandou tu sair daquele trabalho, daquilo lá que você estava fazendo que eu te mandei? E Elias, mas não tem ninguém.
Só sobrou eu e eu não vejo mais ninguém. E aí Deus fala, olha, ainda tem um remanescente que não se dobraram a Baal. Tá bom? Fica a dica aí. Tá? Um abraço, fiquem com Deus, tá? Bons estudos, tá? Deus abençoe vocês. Valeu!